Olá, meu nome é Camille de Sá Miranda. Juntamente com a Beatriz Bueno e com a Ana Luísa, nós viemos apresentar o nosso trabalho de Farmacotécnica 2. Esse trabalho é embasado em um artigo cujo seu título traduzido seria Emulsões duplas preparadas por emulsificação em duas etapas: História, Estado da Arte e Perspectivas. Bom, aqui apresento o layout do nosso artigo e ele foi publicado pelo Journal of Controlled Release. Bom, e para iniciar então as discussões sobre o artigo, é necessário a gente fazer uma definição do que são emulsões duplas. Então, como as emulsões água, óleo, água, elas são caracterizadas por gotículas de água que são dispersas em uma fase oleosa ou em glóbulos de óleo, polímero, e por sua vez elas são dispersas em uma fase aquosa contínua. Portanto, essa morfologia única, ela vai permitir o encapsulamento de moléculas diferentes entre si, como, por exemplo, as hidrofílicas e lipofílicas, isso dentro de uma mesma partícula. E nessa imagem ao lado, foi retirada do próprio artigo e ela mostra como que é uma emulsão dupla. Então, nessa parte laranja, nós observamos a fase oleosa e na amarela nós observamos a fase aquosa. Entre as duas fases, nós temos moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas, o que caracteriza, assim, então, esse encapsulamento de moléculas diferentes entre si numa mesma partícula. Bom, o artigo também traz os tipos estruturais das emulsões duplas. Então, na letra A, pode acompanhar na imagem, nós temos as microcápsulas, que são a gotícula de óleo, ela vai conter apenas uma gotícula aquosa interna. Então, o aspecto é perceptível na microscopia. Na B, nós temos multivesiculares, que são gotículas de óleo que elas vão encapsular numerosas gotículas aquosas internas. E na letra C, nós temos as microesferas, que são gotículas duplas com uma estrutura interna complexa dentro de uma gotícula de óleo. Então, nós temos esses três tipos diferentes de estruturas. Bom, seguindo agora para os métodos de preparação, a emulsificação em duas etapas é a mais utilizada nos dias de hoje. Ela consiste em duas emulsificações, uma seguida da outra. Então, a primeira emulsificação vai ser uma emulsão água e óleo, e nela vai ser utilizado um surfactante lipofílico. Já na segunda emulsificação, a emulsificação água e óleo que foi anteriormente preparada, ela vai ser utilizada como fase oleosa para uma segunda emulsificação. E assim vai ser realizada a emulsão dupla água, óleo, água. E nessa segunda emulsificação vai ser utilizado um surfactante hidrofílico. Bom, essa imagem, ela se encontra no artigo também, e ela é uma imagem para exemplificar o que é o método de duas etapas. Então, aqui é basicamente o que eu já disse, Nessa primeira etapa, nós temos a primeira emulsificação. Nela é realizada uma emulsificação água e óleo, como eu havia dito anteriormente, utilizando um surfactante lipofílico. Já na segunda etapa, uma segunda emulsificação, utilizando a emulsão água e óleo feita anteriormente como fase oleosa, e dessa vez utilizar um surfactante hidrofílico. E aí gerar, então, a emulsão dupla. Bom, existe também um outro método muito promissor, que é o da microfluídica. Então, nele é utilizadas ferramentas de microfluídica que vão permitir tanto o controle do número de gotículas internas, quanto o tamanho dessas gotículas também. E isso vai superar as limitações dos métodos convencionais de batelada, que são aqueles utilizados pela indústria. O que vai gerar, então, mais estabilidade em todo o processo, um processo muito mais controlado no objetivo que ele tiver, se for o medicamento de liberação controlada, enfim. Olá, meu nome é Ana Luísa e vou falar sobre os fatores de estabilidade. O primeiro fator é a pressão osmótica, em que, se há uma diferença na concentração de soluto entre as fases aquosas interna e externa, vai haver uma indução à migração de água, causando um inchaço ou encolhimento das gotículas internas. Também tem a pressão de Laplace, que, dependendo do tamanho da gotícula e da tensão superficial exercida sobre esta, pode causar uma alta pressão dentro das gotículas internas e, potencialmente, pode levar ao colapso e ruptura da estrutura. Outro fator de estabilidade é a utilização de alguns polímeros e macromoléculas que podem modificar a migração de água que é causada pela pressão osmótica.
Agora vamos falar sobre os surfactantes, que podem ser do tipo lipofílicos, hidrofílicos ou poliméricos. Os lipofílicos possuem baixo HLB, geralmente inferior a 7 e comumente entre 3 e 4. São necessários para estabilizar as emulsões água em óleo primárias, e uma estrutura mais rígida e uma boa compatibilidade com a fase oleosa são preferidos. Por sua vez, os hidrofílicos possuem um alto HLB, geralmente superior a 10, e são essenciais para estabilizar a superfície externa dos glóbulos duplos após a segunda emulsificação. Já os poliméricos aumentam a estabilidade da interface e reduzem a desorção e migração das moléculas estabilizadoras. Também é importante lembrar que aumentar a concentração de surfactantes hidrofílicos pode diminuir o tamanho das gotículas e aumentar a estabilidade, mas pode reduzir a eficiência de encapsulamento. A maior capacidade de encapsular simultaneamente diversos tipos de moléculas com certeza é uma vantagem, porque as torna multifuncionais e úteis para diversas aplicações. E aplicações essas como carreadores de fármacos, que vão especialmente para a terapia combinada, substitutos de sangue, vacinas e vitaminas, que são utilizados para encapsular ou liberar essas substâncias, controle de liberação devido à estrutura instável das emulsões, uma vez que a estrutura instável ela pode ser aproveitada para controlar a liberação de materiais encapsulados e estimular a pressão osmótica. Não tem como a gente falar dos desafios sem falar que um dos principais desafios é a baixa eficiência de encapsulamento. E também a gente gostaria de reforçar que a preparação de nanoemulsões duplas é mais complexa, pois tem uma grande necessidade de equilibrar as pressões de Laplace e osmótica, as que a gente citou anteriormente. Também tem uma grande dificuldade no controle, porque os processos de alta energia eles podem danificar moléculas frágeis, como os peptídicos de proteínas, e também na homogeneidade, que a obtenção de nanoemulsões duplas, que sejam homogêneas e de tamanho controlado, é um desafio muito grande. E com isso a gente consegue concluir que as emulsões duplas, principalmente as preparadas em 2 etapas, elas oferecem uma plataforma versátil para o encapsulamento multifuncional e que mesmo com os desafios relacionados à estabilidade e ao controle preciso do tamanho, os avanços em métodos como a microfluídica e o uso de polímeros prometem superar essas limitações. Muito obrigada.